Louvado seja o nome do Senhor. Adoramos o teu nome, Senhor, para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor, queridos. E bênção que você está aqui nessa manhã. Eu quero convidar você para nessa manhã realizarmos o estudo de número 9, Jeremias 42 a 51. Juízo contra nações vizinhas e queda da Babilônia. Esse é o tema da nossa lição. Glórias a Deus. Eu quero convidar você a ler Jeremias, no capítulo 50. Nós vamos ler do versículo 21 até o 46 do capítulo 50 de Jeremias. Jeremias 50, do versículo 21 ao 46. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e nós fizéssemos a leitura alternada, você lendo bem alto, para que eu possa ouvir a sua voz. Aleluia. Versículo 21 do capítulo 50, eu vou ler, que você lê o seguinte, e assim vamos alternando até o fim. Sobe, ó espada, contra a terra duplamente rebelde. Sobe contra ela e contra os moradores da terra de castigo. Assola irremissivelmente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze segundo tudo o que te mandei. Como está quebrado, feito em pedaços, o martelo de toda a terra, como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações. Versículo 24. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Matai a espada a todos os seus touros, aos seus valentes, desçam eles para o matadouro, ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape, retribuí-lhes segundo a sua obra, conforme tudo o que fez, assim fazei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Eis que sou contra ti orgulhosa, diz o Senhor, os seus exércitos, porque veio o teu dia, a tempo em que te hei de castigar. Assim diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente, todos os que os levaram cativos, os retêm, recusam deixá-los ir. Versículo 34, é o último que vamos ler, todos juntos. Mas... Quantos dizem amém? Senhor, louvamos o teu nome, pedimos a tua graça para ensinar e aprender o teu querer, no nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podeis sentar, queridos. Louvamos o nome do Senhor nessa manhã, essa lição que tem como texto áureo o versículo de número 6 do capítulo 50, que diz: o meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e a deixaram desviar para os montes, do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Jeremias 56. E a verdade prática: Deus é soberano sobre todas as nações e faz justiça, punindo o mal e defendendo o seu povo. Quantos podem dizer amém? Queridos, estamos estudando esses capítulos, são 10 capítulos, do 42 até o capítulo 51 de Jeremias, do livro do profeta Jeremias. Jeremias, ele teve a missão de realmente denunciar os pecados
de Judá. Ele foi usado por Deus para fazer essa denúncia, mas ele também foi um instrumento de Deus para anunciar o juízo do Senhor sobre nações vizinhas e até mesmo nações que estavam distantes de Israel, mas que ficavam ali no Oriente. E então nós vamos ver a soberania de Deus. Estudando esses capítulos, Deus ele é soberano e com a sua soberania ele age com justiça e age com misericórdia. E, portanto, em razão da sua soberania, ele iria agir com juízo sobre o Egito, a Filístia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Elão, Quedá, Razó, essas nações, algumas delas vizinhas e outras distantes, e também o Império Babilônico, que era a superpotência daquele tempo. Na verdade, não podemos esquecer que o Senhor governa a história. Ele tem o cetro sobre as nações e Ele também não abandona o seu povo. O Senhor governa as nossas vidas e Ele nunca nos abandona. A palavra dele diz que Ele nunca nos abandonará, Ele nunca nos deixará. Ele sempre estará conosco. Então, depois da queda de Jerusalém, Jerusalém estava caída. Nós vemos nessas referências bíblicas que estamos estudando, essa vontade do povo que ainda estava lá em Judá, do remanescente que estava em Judá e em Jerusalém. Jerusalém estava destruída. Nós vamos ter essa lição de hoje, mais uma. Na sequência, vamos ver o livro de Lamentações de Jeremias, e ele lamenta exatamente Jerusalém está em ruínas. Mas aqui Jeremias está ainda no seu livro, nós estamos no livro maior, e estamos estudando, portanto, o que aconteceu com Jerusalém, a destruição de Jerusalém, o cativeiro de Judá, mas também o anúncio da destruição ou do juízo sobre as nações vizinhas. E havia um remanescente em Israel, e esse remanescente estava com muito medo dos babilônios. Os babilônios, eles ainda poderiam vir e terminar de matar aquele remanescente, que era um remanescente pequeno. Eles estavam inseguros e queriam ir para o Egito, onde eles achavam que teria um pouco mais de segurança. Jeremias, então, é convidado por eles a consultar ao Senhor, e depois de 10 dias consultando o Senhor, ele então traz a resposta para aquele povo. E nós começamos a ver que, apesar da resposta que Deus mandou através de Jeremias, aquele povo ainda assim desobedece e foge para o Egito. Então, no primeiro tópico que nós estamos estudando, nós estamos vendo o juízo de Deus contra o Egito. E vemos também a desobediência final naquele momento de Israel, ou melhor, de Judá, em relação a Deus. Então, o versículo 19 do capítulo 42 diz assim: Falou-vos o Senhor, ó resto de Judá, não entreis no Egito, sabeis certamente que vos adverti. O Senhor então usou Jeremias para falar que não era para subir, não era para descer, melhor dizendo, ao Egito. Eles deveriam então permanecer onde estavam e deveriam aceitar a dominação dos babilônios. Esse é um ponto difícil. Eles eram vizinhos do Egito. A Babilônia ficava distante, ficava longe. Tinha a Síria, tinha outros países, e aí se chegava então na Babilônia. Era um império remoto, bem distante, mas o Egito era vizinho. Eles tinham uma certa familiaridade, algumas alianças feitas com Faraó Neco, e assim eles achavam que iriam conseguir sobreviver. Havia, portanto, medo, falta de fé, e ainda que o profeta, o homem de Deus, tenha trazido a palavra, tenha sido consultado, orado, e depois entregue a palavra de que eles não deveriam ir para o Egito, eles desobedeceram e foram. E o profeta então disse: não vai adiantar, não adianta fugir da vontade de Deus. E esse é um ponto que serve também para a nossa vida no dia a dia. Precisamos buscar a orientação de Deus em tudo, não fugir das nossas dificuldades, das nossas lutas, mas pedir que o Senhor venha a abençoar, nos dê vitória, nos ajude a passar as crises
que nós enfrentamos e não simplesmente colocar debaixo do tapete ou virar as costas para os problemas como se eles fossem desaparecer. Mas nós precisamos, de fato, buscar ao Senhor. E quando resolver os problemas, lutar contra as crises e as dificuldades, não simplesmente se aliançar com qualquer pessoa ou buscar até mesmo apoio em situações que são contra a nossa fé, ou ainda é pior, buscar outros deuses, crendices, acreditar em outras religiões, quando na verdade o Deus vivo, Ele está no centro de todas as coisas, dirigindo todas as coisas, Ele é supremo e Ele sabe de fato o que é melhor para nós. Na verdade, não é fugindo das dificuldades ou dos problemas, mas é buscando refúgio no próprio Deus que nós vamos encontrar a vitória para aquilo que nós temos dificuldade. Quantos acreditam, pode dizer amém? Assim, queridos, eles fugiram para o Egito, ainda pedindo o aconselhamento, pedindo que Deus falasse. Deus falou, mas em razão de medo e falta de fé eles foram. E o que aconteceu foi exatamente o que o profeta disse. Eles seriam derrotados, mas o Egito seria derrotado. Não adiantaria ir para lá, porque os babilônios iriam conquistar também. Já a batalha de Carquemes já tinha acontecido e o Egito tinha perdido essa batalha. É uma batalha muito conhecida, muito famosa, vamos dizer, um divisor de águas, em que a Babilônia assume como grande império, ou a maior força geopolítica naquele tempo, naquele momento, sucedendo os assírios. Os egípcios estavam como que tendo algum tipo de aliança com os assírios, e os babilônios então enfrentam os egípcios e eles se recolhem ao Egito. Mas Israel estava pensando que isso era suficiente, essa força permanecia. Diz o versículo 13, palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Eles tinham o Egito e os judeus como uma terra que era conhecida como o Nilo transbordante. Isso simbolizava a autoconfiança e o orgulho dos egípcios. Eles confiavam em si mesmos, eles eram uma nação muito autoconfiante, mas a palavra de Deus dizia que o dia do Senhor viria em relação aos egípcios, exatamente por conta da sua violência, por eles serem um povo sanguinário. Confiavam nas suas carruagens, confiavam na sua cavalaria, tinham um exército fortemente armado, não se preocupavam com Deus e acreditavam, através da sua liderança, da liderança do faraó Neco II, que eles iriam controlar aquele corredor palestino, impedindo que os babilônios pudessem chegar até ali. Mas o que se vê é que, na verdade, Deus ele estava também permitindo que os egípcios fossem assolados por causa da sua idolatria, da sua distância de Deus, da sua autoconfiança. Queridos, o Senhor nos dá dons, nos dá talentos. Isso nós estamos falando uma aplicação dessa palavra a nós mesmos, mas nós nunca temos que confiar em nós mesmos, mas sim em Deus. Quanto dizem amém? Nós sempre temos que pedir a direção de Deus, e muitas vezes a direção que temos que seguir não é propriamente aquela que nós acreditamos pelos nossos 12 talentos que vamos alcançar as coisas. O Senhor sabe o melhor para nós, e na verdade o melhor para nós é não termos essa autoconfiança, mas uma confiança naquele que está lá no alto, o Deus eterno e poderoso. O fato é que veio a mão do Senhor sobre o Egito, mas havia uma promessa de restauração. O versículo 27 diz, não temas, pois, tu servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque te livrarei do país remoto e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante, não haverá quem o atemorize. A esperança está com o povo de Deus, porque nós temos um Deus que garante essa espera e confirma as suas promessas sobre as nossas vidas. Eles estavam em uma encruzilhada, eles estavam entre o Egito e a Babilônia. Essa era a preocupação deles, a preocupação
em ir para o Egito? Será que lá vai ser bom? Ou ser cativo dos babilônios? Mas o Senhor, Ele tem uma promessa de livramento, mesmo que venha algum tipo de cativeiro, algum tipo de império, algum tipo de ação humana mais poderosa do que nós mesmos. Nós sabemos que a promessa de livramento e restauração, ela está sobre aqueles que temem e servem ao Senhor. E a força maior desse exemplo, ou a força maior dessa certeza, está exatamente em Cristo, o Messias, o Senhor, porque tudo isso também simboliza e tipifica essa restauração na pessoa do Messias, que irá nos salvar de todos os cativeiros, nos dando livramento, e o Senhor então irá nos abençoar. A fidelidade de Deus, ela é realmente a nossa esperança. Quantos podem dizer amém? As lutas podem vir, grandes lutas podem acontecer, mas a fidelidade do Senhor, ela é a nossa esperança. E o juízo veio também sobre o Egito, em razão da sua violência, da sua autoconfiança. Mas veio também sobre nações vizinhas, como a Filístia, né, que tinha a sua capital Gaza, como Moabe, Amon, e Edom, que eram povos quase que irmãos. Edom, descendentes de Esaú, irmão de Jacó, e Moabe e Amon, eles eram descendentes de Ló, que era primo de Abraão. Esses povos, eles tinham se desviado dos caminhos do Senhor, tinham esquecido os caminhos do Senhor, tinham partido para o campo da crueldade, da violência, da idolatria. Quando Israel precisou, estava voltando do Egito da primeira vez, Israel não foi acudido por esses supostos irmãos ou povos irmãos, e aqui Jeremias amplia a sua mensagem para dizer que essas nações, elas receberiam o juízo do Senhor, elas seriam julgadas, a mão do Senhor viria sobre elas, e então veio a destruição dos filisteus. O que diz o versículo 6? Os filisteus que estavam ali a partir de Gaza, e diz a palavra de Deus no versículo 6 do capítulo 47, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta-te para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Aqui a revelação ao profeta, a espada do Senhor, ela estava indo sobre todas aquelas nações, eram várias as nações, indo sobre os filisteus, adversários constantes do povo de Deus, que pensavam ser imunes com toda a sua crueldade e com todo o mal que faziam Israel. Mas a espada do Senhor estava fora da bainha e estava de fato passeando sobre a Filístia e sobre todas aquelas outras nações. Os filisteus que eram descendentes dos cananeus e que ainda permaneciam ali no território de Israel. Mas também não apenas os filisteus. O capítulo 48 fala de outras nações, como as nações que eram irmãs de Israel, Moabe, Amon e Edom. E o que diz a palavra de Deus? Ouvimos falar, versículo 29 do 48, da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. A soberba daqueles povos. E o Senhor então iria julgar, entrar com juízo em razão desses pecados terríveis praticados por aqueles povos que se esqueceram de Deus. Moabe, os moabitas tinham como Deus Quemos, Amon tinha como Deus Milcom, Edom confiava nas suas fortalezas nos rochedos, e eles então, mesmo tendo conhecido Deus nas suas origens, eles tinham se distanciado de Deus. E aqui vem aquele célebre versículo que o Senhor fala, o mesmo que também aconteceu com Judá, infelizmente. Deus diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Está no versículo 10 do capítulo 48. E isso significa exatamente o fato das pessoas que misturam as coisas. Pensam que há, ou até entendem que há um Deus vivo, mas elas têm uma religiosidade misturada, mista, e não cultuam a Deus como Ele quer ser cultuado, de acordo com a sua palavra. E aqui o Senhor fala que isso significa ser relaxado, ser displicente, negligente na sua fé. E a promessa de Deus é que o castigo viria sobre aquelas nações. Eles eram descendentes de Ló, de Esaú, alguns povos cananeus,
mas a sentença também viria sobre Damasco, sobre Quedar, sobre Razó, sobre Elão. Alguns desses povos, como Damasco, Quedar, Razó, eles eram descendentes de Ismael, também filho de Abraão. Eles estavam totalmente desviados de Deus, eram nações também fortes, nações que pensavam que através do seu comércio, através do seu poder econômico, da sua facilidade de negociar, eles iriam conseguir resolver os seus próprios problemas. Eram povos, alguns deles até nômades em razão da sua influência comercial. Mas a palavra de Deus fala para eles o seguinte: enfraquecido está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou, angústia e dores a tomaram como da que está de parto. Está no versículo 24 do 49. Não adianta, como nós já temos falado aqui, nenhuma autoconfiança em talentos pessoais, mas também uma autoconfiança ou uma confiança em bens materiais. Nada disso pode salvar a alma do homem, nada disso pode dar salvação ao homem. Eu não estou aqui dizendo que os bens materiais eles são ruins para o homem, não. Os bens materiais são dados por Deus. Foi o Senhor que nos deu a condição de trabalhar e de termos condições de trabalhar e trabalhando realmente alcançar o sustento das nossas vidas e das nossas famílias. Mas não podemos confiar de modo algum nos bens materiais ou que eles vão nos salvar do que quer que seja, porque eles não têm poder para isso. E todas essas nações foram julgadas por Deus em razão do seu distanciamento do Senhor. E nós chegamos então no juízo contra a Babilônia, que é o item 3 de nossa lição, e já estamos então entrando na fase conclusiva, quando o Senhor promete, se puder projetar na tela, a parte do esquema da nossa lição, o juízo contra a Babilônia. E ingressamos então no item 1, a Babilônia será julgada, versículo 18 do capítulo 50. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. O império assírio, ele foi usado para levar Israel. Israel, que era a parte do norte, o reino do norte de Israel, já tinha sido levado cativo 150 anos antes. Os assírios foram usados por Deus para trazer juízo sobre o reino do norte. Mas eles foram julgados também. Por quê? Porque eles exageraram na dose. E muito mais os babilônios fizeram. Quando examinamos, Babilônia será julgada. Eles destruíram o templo, profanaram o templo. Não precisava fazer nada disso, mas eles foram muito longe, levaram os utensílios do templo. A arrogância, violência, crueldade, o desprezo com as coisas de Deus. E o Senhor então entra com um julgamento sobre esse reino, esse império, que tinha sido usado para trazer juízo sobre Judá. E da forma como Judá foi julgada em razão do seu distanciamento, agora a Babilônia ia ser julgada também pelos seus próprios malfeitos. E a Babilônia, que tinha sido então instrumento de juízo, agora ia sofrer o juízo de Deus. Ninguém pode abusar naquilo que tem como poder nas suas mãos. Você tem um certo poder, mesmo na sua família você tem poder familiar, a sua vida você tem em princípio um poder de controle. Talvez alguns aqui exerçam atividade de liderança, todos nós sabemos que temos alguma influência, e tudo aquilo onde nós influenciamos, em que nós influenciamos, nós temos que saber a dose, temos que saber se estamos fazendo com correção, com proporção, com razoabilidade. Nada pode ser feito com exagero, nada pode ser feito por soberba, simplesmente porque a pessoa pode mandar ou pode realizar. Vai prestar contas a Deus. Todos nós iremos prestar contas ao Senhor, iremos prestar contas de Deus dos nossos dons, dos nossos talentos, daquilo que podemos fazer e não fazemos, nos omitimos. Os líderes de Israel, de Judá especificamente, se omitiram e por isso veio a catástrofe sobre Judá. Aqui a liderança dos babilônios e os próprios babilônios exageraram quanto às coisas de Deus e terminaram praticando crueldade, exageros, iriam prestar contas por isso. E o Senhor então, nós estamos já na parte final,
No item 2, no subitem 2 do item 3, juízo contra a Babilônia, o Redentor se levanta contra ela, mas o seu Redentor é forte, Senhor dos exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a causa deles para quietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. E terminando no versículo 64, a Babilônia não mais existirá. Dirás, assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. As muralhas da Babilônia, a terra dos jardins suspensos, de uma das maravilhas da antiguidade antiga, muralhas larguíssimas, elas iriam ser totalmente destruídas, elas iriam sumir como que afundando na terra, elas iriam só sobrar como se no mar de água e desaparecer completamente. Essa foi a ação de Deus, o juízo de Deus, usando Ciro, o rei persa, para trazer juízo sobre a Babilônia. E se inicia então um novo império, o Império Persa, e o povo de Deus vai receber de Ciro o alvará de livramento, na verdade receber do próprio Deus vivo através de Ciro, para voltar para a terra de Israel. Quantos podem dizer glória a Deus? Se cumprindo então a redenção. Porque aqui, queridos, é aquilo que, e eu já estou encerrando, é aquilo que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A nossa confiança está no Senhor, a confiança daquele remanescente, um remanescente santo, um remanescente entregue ao Senhor, dentre os quais ainda estava Jeremias, dentre os quais ainda estava Baruque. O Império Babilônio dominou todas aquelas situações, trazendo juízo, mas aqueles que serviam a Deus deveriam ter total confiança em Deus. As nossas vidas estão nas mãos de Deus em qualquer circunstância. Mesmo quando a extremidade estiver no extremo, nos estertores aparentes da própria vida, nós temos que entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não sei qual é a situação que você está passando, se é uma situação extrema, se é uma situação que parece ser o fim, mas a palavra de Deus vem através de Jeremias. Eu é que sei que pensamentos é que tenho sobre vós. Quem tem o controle sobre a tua vida não é a Babilônia. Quem tem o controle sobre a tua vida não é esse mal que está te afligindo. Quem tem o controle sobre a tua vida é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que é conhecido como Redentor. Repita comigo, Redentor. Redentor é quem traz livramento, é quem traz libertação, é quem liberta e provoca nos nossos lábios um sorriso, provoca nos nossos lábios um cântico de louvor. Estamos livres, estamos aliviados, estaremos aliviados e livres, mas enquanto estivermos na luta, na prova, Ele está de mãos dadas conosco para nos segurar, para nos manter em pé, porque Ele é amor, e o amor Ele tudo suporta, e o próprio Deus suporta a você nas lutas e nas dificuldades, porque Ele é amor e Ele está na tua vida, e Ele não abre mão de você. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Redentor. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus de Nazaré.